Bom dia, irmãos, graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos neste domingo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje a aula que os irmãos terão será oração e generosidade. É o tema da aula de hoje, ok? Nós temos também a aula das crianças com o tema Balaão. E em plataforma própria teremos também a aula dos adolescentes e do infanto juvenil, ok? Então, eu deixo aqui uma leitura para os irmãos de João 5,39, que diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, ou seja, que testifica de Jesus. Que nós possamos estar atentos, que possamos estar estudando a Bíblia, aproveitando esse momento que teremos agora pela manhã, que os irmãos aproveitem a aula e que possam também desse aprendizado tirar uma lição para a vida, ok? Anunciando os aniversariantes da semana, no dia 7 de setembro, segunda-feira, aniversariou a irmã Pamela. No dia 11, ontem, aniversariaram duas irmãs, a irmã Vanessa e a irmã Alessandra. Que as irmãs sejam ricamente abençoadas, juntamente com suas famílias e familiares, que Deus possa abençoá-las, ok? Vamos orar? Nosso Deus eterno, amado Pai, te damos graças, Senhor, por esse domingo que o Senhor nos dá, logo pela manhã, onde estamos aqui, ó Pai, para ouvir do Teu ensinamento. Que o Senhor esteja, Pai, se fazendo presente nos nossos lares, nas nossas vidas, nos nossos corações, que possamos aprender mais e mais de Ti, ó Pai. Que possamos também, ó Pai, com o aprendizado recebido, poder praticar também no nosso dia a dia, nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, as famílias, esteja abençoando, Pai, as crianças, os idosos. Que o Senhor esteja também, ó Pai, com a saúde de todos com aqueles que estão enfermos, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando e também cuidando daquelas pessoas que estão cuidando dos enfermos, ó Pai. Que o Senhor esteja também com as irmãs que aniversariaram essa semana. Abençoe, ó Pai, ricamente as suas vidas e que elas continuem sempre, ó Pai, firmes no Senhor. Somos gratos por isso, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a aula de hoje. É o que te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Amém. Fiquem agora com a aula do nosso irmão Rogério e até a próxima.
Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos nesta manhã de domingo. E é com grande alegria que nós estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. E nós queremos, em primeiro lugar, agradecer sempre a Deus que tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Agradecer ao pastor, nosso pastor José Roberto, pastor da nossa igreja, pelo apoio e pelo incentivo que tem dado ao nosso trabalho, nesse trabalho de transmitir via internet a Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço ao pastor e à irmã Esther. Agradecer também ao irmão Cassiano que é o responsável por montar todos os nossos vídeos e organizar a nossa apresentação. Um grande abraço e o nosso obrigado ao irmão Cassiano, irmã Júlia, a irmã Pamela, que fez aniversário essa semana e fez os 15 aninhos. Parece que a Pamela nasceu ontem e hoje já está uma moçona bonita. Um grande abraço, Pamela, que Deus abençoe você. E também o nosso irmão Léo. Agradeço também a Ana que é responsável por montar toda a nossa apresentação, todas as nossas telas aqui, fazer toda a nossa apresentação para que nós possamos ter uma escola bíblica agradável, e ela que vai dar o seu bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Deus abençoe a todos. Muito bem, agradecer também a nossa irmã Aline que abrilhanta todas as manhãs, todos os domingos pela manhã, a abertura da nossa escola bíblica dominical com esse piano lindíssimo. Que Deus abençoe a irmã Aline, irmão Jansen, nesse ministério importantíssimo que é o Ministério da Música. Agradecemos também ao nosso irmão Abdias, que é o nosso diretor da Escola Bíblica Dominical, que tem dado apoio, que tem dado também procurado facilitar a nossa vida aqui, apresentando a Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço ao nosso irmão Abdias. Nós vamos então, irmãos, dar início à nossa, quem diria, irmãos, a nossa 11ª aula. Nós já estamos quase finalizando o nosso trimestre. Então nós estamos aqui na 11ª aula, nesse assunto tão importante que é o assunto da oração. E hoje nós vamos ver o tema oração e generosidade. E o texto bíblico, que está baseado em Hebreus, no capítulo 13, 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, e também em Salmos 23. Nós temos também o nosso texto áureo que está em Hebreus, no capítulo 13, o versículo 16. Nós vamos então agora iniciarmos esse nosso estudo, a oração e generosidade. Oração e generosidade. O que os irmãos podem até perguntar, o que tem a ver oração com generosidade? E de fato, a generosidade e a oração aqui parece que são assuntos completamente diferentes, assuntos opostos entre si, mas o apóstolo Paulo, aqui nós vamos estudar aqui a posição do apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo tem para nos mostrar sobre esse contexto da generosidade. A generosidade que o apóstolo Paulo fala aqui não é simplesmente a generosidade em si, mas o que ela vai causar, o que a generosidade vai trazer. E nada mais aqui, o autor da lição, ele explora exatamente esse caminho aqui da generosidade, que a generosidade vai fazer com que aqueles que receberam a nossa generosidade, eles se dispõem a orar, a agradecer, a louvar a Deus por nós em oração, a oração de graças, a oração de gratidão a Deus. E nós vamos passar aqui para tentar entender aqui, né, esse conceito de generosidade. Então, generosidade é a qualidade do generoso. Então, nós vemos aqui que generosidade é aquele que se dispõe a satisfazer, a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Então, nós vemos que ele não está muito interessado no seu próprio benefício, mas sim no benefício do seu próximo, mas sim no benefício do seu irmão. Então nós podemos ver isso daí. Então, exatamente essa condição vai gerar o quê? A oração de gratidão pela generosidade que foi apresentada. E nós vamos passar então aqui para o nosso primeiro texto,
que encontra-se em 2 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 4, que a Ana vai iniciar a leitura para nós. Também, irmãos, vos fazendo conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Muito bem, esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ele apresenta aos coríntios a ação, a intenção, a generosidade dos irmãos da Macedônia, da igreja da Macedônia. Então, ele relata aqui aos coríntios, aos irmãos da igreja de Coríntios, aonde ele está também fazendo assim uma apresentação da situação que os irmãos lá da Judéia viviam. Então, lá em Jerusalém, os irmãos da Judéia, os crentes da Judéia, passavam por uma situação bastante aflitiva, uma situação de bastante dificuldade. Então, o apóstolo Paulo, ele faz a menção aqui, ele faz essa apresentação do auxílio que as igrejas mandaram, e assim ele está convocando também a igreja aos coríntios. Então, nós vemos aqui, também, irmãos, vos fazendo conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então aqui o apóstolo Paulo fala da ação na direção de ajuda, de uma ajuda financeira que os irmãos da igreja de Macedônia enviaram para os irmãos lá da Judéia que estavam passando por dificuldades. Então ele fala aqui, ele apresenta aos irmãos de Coríntios, para que os irmãos de Coríntios também se engajem nessa mesma atitude, nessa mesma condição, aí, nessa mesma direção de ajudar os irmãos lá da Judéia, lá em Jerusalém. Então, nós vemos aqui também os irmãos vos fazendo conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia foi exatamente o quê? Da forma como eles contribuíram e da forma como eles se encontraram. Vejamos aqui no versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, vejam que as igrejas da Macedônia não passavam por uma situação tranquila, de abastança, de tranquilidade, uma condição favorável. Não, eles estavam sobre a tribulação, manifestaram abundância de alegria, mesmo em tribulação. Eles apresentaram, eles manifestaram, eles esboçaram aqui uma abundância de alegria, uma manifestação de alegria e a profunda pobreza deles. Vejam só que as igrejas da Macedônia viviam em pobreza. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então veja, a generosidade da igreja, mesmo ela passando por dificuldades. E nós vemos aqui no próximo texto, porque eles, testemunho eu, aqui o apóstolo Paulo falando, aqui o apóstolo Paulo dando testemunho da ação de socorro, da ação da benevolência da igreja da Macedônia, porque eles, aqui os irmãos da Macedônia, testemunho eu, na medida de suas posses. Vejam só, vejam que interessante essa condição das igrejas aqui que o apóstolo Paulo estava apresentando. O apóstolo Paulo estava levando essa situação aos irmãos lá da igreja de Coríntios. Por suas posses e mesmo acima delas, ou seja, acima das possibilidades que eles tinham, eles fizeram o possível e o impossível para poder ajudar os irmãos lá da Judéia. Se mostraram voluntários. Vejam, voluntários. O que é voluntários, irmãos? É de espontânea vontade, espontaneidade, voluntarismo. Entraram lá com a disposição de ajudar, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Vejam, então nós vemos aqui que eles se apresentavam aqui
voluntariamente, com alegria, com espontaneidade, pedindo-nos com muitos rolos, ou seja, eles estavam implorando pela oportunidade de poder ajudar. Então nós vemos aqui que essa situação da igreja lá da Macedônia, todos os membros lá, os irmãos da Macedônia, eles estavam dispostos a ajudar, dispostos a enviar as suas ajudas aos santos lá da Judéia, que passavam por uma situação bastante difícil. Então, aqui, participarem da assistência aos santos. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que nós temos que cuidar de quem? Cuidar da igreja de Jesus, cuidar. A igreja aqui, irmãos, que eu falo, não é o templo, não é as paredes, não é o habitáculo lá onde a gente vai fazer o nosso culto. Não. A igreja de Jesus são os santos, são as pessoas que compõem o corpo de Cristo, somos nós, o corpo de Cristo, o nosso corpo, o corpo de Cristo, nós que somos igrejas, nós temos que ter essa disponibilidade, a disponibilidade de estarmos sempre atentos para poder sempre prestar a assistência aos santos, para poder dar sempre esse sustento, dar sempre esse apoio a todos os santos. E de que maneira? De maneira voluntária, de maneira agradável, de maneira com alegria de poder participar, de poder ajudar os irmãos. Então, essa aqui é a grande lição que o apóstolo Paulo passa para nós hoje, nesse estudo que nós vamos aqui desenvolver, que é o estudo da generosidade. Então nós vamos ver aqui que a generosidade, ela vai trazer o quê? Ela vai se transformar, ou seja, ela vai gerar, ela vai desenvolver um coração agradecido, ela vai desenvolver a oração de gratidão a Deus pela generosidade que eles foram recebendo. E aqui nós vamos acompanhar que todas essas ações de generosidade, elas foram pagas, elas foram devolvidas, elas foram sempre agradecidas a Deus com ações de graça, com a apresentação do louvor a Deus em ações de graças pela vida daqueles irmãos que voluntariamente participaram desse socorro, desse envio de ajuda a todos os santos lá da Judéia que passavam por grande aflição. Então, essa é a grande lição desta semana que nós vamos aqui estudar através da oração do apóstolo Paulo, da apresentação da situação dos irmãos lá da Judéia que o apóstolo Paulo apresentou às igrejas da Macedônia e também de Corinto. Nosso próximo texto, Hebreus 13, no capítulo 13, o versículo 15 e o versículo 16, que é também o nosso texto áureo, que a Ana vai ler para a gente. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Então nós temos aqui o sacrifício de louvor. Louvor é um sacrifício, é uma apresentação. O que é sacrifício de louvor aqui, irmãos? É uma apresentação de culto. É quando nós prestamos culto a Deus. Então, por meio de Jesus, que através de Jesus nós temos o acesso a Deus, nós podemos louvar a Deus diretamente. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Então nós temos aqui um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Vejam que importante, irmãos. Isso daqui é importantíssimo. Nós temos o sacrifício de louvor. O nosso louvor deve ser um sacrifício, deve ser alguma coisa. Sacrifício é aquilo que a gente entrega a Deus, é aquilo que a gente apresenta a Deus. Sacrifício é aquilo que a gente leva o de melhor a Deus. O sacrifício no tempo lá do Antigo Testamento, sacrifício que era? Os irmãos se lembram lá do sacrifício? Sacrifício era pegar um bezerro ou um carneirinho, um cordeiro de 1 ano de idade, com toda
o cuidado, um cordeirinho que era sem defeito, um cordeirinho que era a primícia do rebanho. Então o sacrifício era aquilo que era de melhor. Então esse sacrifício de louvor, ou seja, a apresentação do nosso louvor deve ser o melhor. Ótimo, muito bem. Que é esse sacrifício, ele é o quê? Esse sacrifício, ele é o fruto, ou seja, ele é o que representa, o que significa, ele é aquilo que brota do nosso coração. Vejam, é o fruto de lábios que confessam o nome de Deus. Esse deve ser o nosso louvor. O nosso sacrifício de louvor tem que ter essa essência, irmãos. Tem que ter o quê? Tem que ter esse tino. Nós temos que confessar o nome de Deus. Então, através dessa confissão, quando nós confessamos o nome de Deus, quando nós confessamos com todo o nosso coração, aí sim, isso é o que vai gerar, isso é o que vai fazer com que nós possamos entoar o nosso louvor. Isso vai ser a consequência de lábios que confessam o nome do Senhor. Nós só iremos ter um louvor, um sacrifício santo quando nós confessarmos o nome de Deus. Ótimo, essa é a primeira parte. Não acabou ainda não. Não negligencieis igualmente, ou seja, não adianta você fazer só o seu sacrifício de louvor. Não adianta você ter o seu coração, você confessar diante de Deus e você apresentar o seu louvor. Você não pode negligenciar o quê? A prática do bem. Vejam, importantíssimo. Não negligencieis igualmente, ou seja, vocês têm que ter todo o cuidado com o louvor a Deus, com os lábios os lábios purificados que testificam o nome de Deus, mas também nós temos que ter o quê? O cuidado com a prática do bem. E mais alguma coisa ainda, hein? Não acabou ainda não. E a mútua cooperação. O que é cooperação? Cooperação, irmãos, é cooperar com alguém. É dividir com alguém. É ajudar alguém. A cooperação, pois com tais é plural. Não é um sacrifício, são vários sacrifícios. Quais são? Prática do bem, a mútua cooperação, o louvor e a adoração a Deus, os lábios que confessam a Deus. Então todos esses é um conjunto de sacrifícios. Pois esses sacrifícios Deus se compraz ou Deus se agrada. Essa palavra aí você pode transformar, pode substituir ela por agrada. Disso Deus se agrada. Então, disso do quê? Então, Deus vai se agradar do quê? Dos nossos lábios que confessam a Deus, do nosso puro louvor, do nosso sacrifício de louvor, da nossa prática do bem e da mútua cooperação com os irmãos. Então, esses sacrifícios sim, eles vão agradar a Deus. O nosso próximo texto está lá em 2 Coríntios 9, no capítulo 9, o versículo 7, que a Ana vai ler para a gente. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Complicado, né? O que os irmãos acham? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele usa dois valores aí. O primeiro valor, que valor que é? Esse mesmo, financeiro. Valor financeiro, contribuição. Esse assunto é complicado, né? Para todo mundo é complicado. Mas muito bem, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, irmãos. Palavra de Deus. Cada um, ou seja, cada um. Eu tenho que ver a minha contribuição. Cada um contribua segundo tiver
proposto no coração. Pronto. Outro valor. Que valor é esse, irmãos? Valor de alma. Quando fala coração aqui, tem a ver com alma, tem a ver com interior, tem a ver com o homem espiritual, tem a ver com espírito. É isso que o apóstolo Paulo fala. Então ele junta os dois valores, o valor financeiro e o valor sentimental, o valor da alma, o valor do coração, o valor da generosidade, o valor da bondade. Nós não falamos agora há pouco da bondade? Nós temos que fazer o bem. E não é só louvar e bendizer a Deus. Ótimo, maravilhoso. Mas temos que ter uma quê? Uma ação de fazer o bem. E fazer o bem é o quê? Socorrer, contribuir, ajudar ao nosso próximo, ajudar ao nosso irmão. Tiver proposto, ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos propor. Propor para quem? É você com você mesmo. Eu comigo mesmo. Eu que tenho que propor. Eu proponho no meu coração. É eu comigo mesmo e Deus. Nesse íntimo. Então eu proponho no meu coração quanto que eu vou contribuir. É isso que o apóstolo Paulo fala. E aí ele fala que mais algumas coisinhas. Como tem que ser essa proposta de contribuição? Como tem que ser esse acerto aí entre o coração e o financeiro, entre o material e o espiritual? É isso que o apóstolo fala. Não com tristeza ou por necessidade. Se for com tristeza, irmãos, pode ficar tranquilo. Não se preocupa. Não se preocupa não que o devorador não vai te pegar. Fica tranquilo. Porque muitas vezes fala assim, o devorador vai vir te pegar. Então, não, com tristeza, com medo, com necessidade. Estou com medo do devorador. Não se preocupe, irmãos. Se o irmão não propôs isso no seu coração, fica à vontade. Não se preocupe. Mas proponha no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Sabem por quê? Porque a palavra de Deus nos diz, porque Deus ama a quem dá com alegria. Alegria de doar, alegria de ajudar, alegria de estar presente, alegria de poder socorrer. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo aqui, ele tem muita certeza no que ele diz. Então aqui, façam essa experiência, a experiência de dar. A palavra de Deus mesmo nos diz, ela nos assegura, melhor é dar do que receber. Porque quem dá, irmãos, não está precisando. E quem recebe, precisa, está na condição de necessitado, está na condição de carente. Agora, quem dá, está na condição de abastança, na condição de tranquilidade. E o que o apóstolo Paulo está falando é exatamente isso. Nós temos que ter o quê? Alegria, não tristeza. O nosso coração deve estar satisfeito de poder ajudar, não por necessidade, mas por amor. Deus ama a quem dá com alegria. Então essa é a grande proposta da nossa generosidade hoje, de estudarmos a oração relacionada com a generosidade. Essa generosidade, ela vai despertar, ela vai dar o start para o louvor e a adoração, para a gratidão a Deus, para a oração de graças a Deus, de gratidão a Deus pela nossa generosidade. Que nós possamos ter o nosso coração generoso, com toda a alegria, sem a necessidade de sermos empurrados, de contribuirmos por medo, mas sim por amor, com alegria, que nós possamos acolher e ajudar aos nossos irmãos. Nosso próximo texto está em 2 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 8 até o versículo 11, que é a sequência da nossa lição aqui, que a Ana vai ler para a gente. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. O versículo 8, então, aqui, o apóstolo Paulo, ele nos traz aqui, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Então vejam que isso daqui, a colocação do apóstolo Paulo, ele fala que Deus,
É Deus quem vai fazer. Não é o apóstolo Paulo, não é o bispo, não é o pastor, não. Deus. Deus pode fazer-vos abundar. E vejam, irmãos, não é Deus vai fazer, Deus pode. Deus tem o poder de fazer. Deus tem a condição de fazer. Então Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, ou seja, com a finalidade de que? De tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então nós vemos aqui que essa graça que Deus pode abundar é no sentido em que nós tenhamos uma ampla condição de praticarmos e de fazermos boas obras. Deu para perceber? Deu para entender? Então aqui Deus pode fazer o quê? Deus pode dar-nos uma condição de ampla suficiência, de abundância, de superabundância em toda boa obra. Então, essa é a condição que o apóstolo Paulo coloca aqui. No versículo 9, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O que é esse versículo? Como está escrito, : distribuiu. Distribuiu quem? Quem que distribuiu? Sabe quem foi? Está falando de Jesus, irmãos. Aqui está falando exatamente de Jesus. Jesus deu aos pobres. O que Jesus deu aos pobres? Jesus deu pão, Jesus deu peixe, Jesus deu de comer, Jesus deu a salvação, Jesus deu a saúde, devolveu a saúde, Jesus ressuscitou, Jesus devolveu a vida. Então aqui distribuiu, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Justiça de quem? Qual que é a justiça de Jesus? Os irmãos se lembram? Sabe qual é a justiça de Jesus? Quando Jesus estava perante Pilatos, no momento da crucificação, no momento do julgamento de Jesus, no momento que Jesus ia ser julgado, condenado, o que foi que Pilatos disse? Não vejo culpa nele. Que mal fez ele? Eu não vejo culpa nesse homem. Por mais que eles queriam impor uma culpa em Jesus, a fisionomia, o semblante de Jesus expressava a completa inocência. Então essa justiça permanece para sempre. A justiça de um justo. Jesus era justo. Então essa justiça vai permanecer para sempre. Nós vemos hoje que todo mundo clama por justiça, todo mundo tem essa prerrogativa de ir atrás da justiça, fazer justiça, valer a justiça, mas aqui a justiça que vai valer, que vai predominar, é a justiça de Deus, a justiça de Jesus. No versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Esse versículo, irmãos, quando eu estava lendo, eu lembrei de um irmão lá da igreja, que uma vez ele ajudando a um outro irmão, perguntaram para ele assim, questionário, o irmão dá porque o irmão tem? E ele disse, muito sabiamente, ele disse, não, irmão, é o contrário, eu tenho porque eu dou. Então isso aqui é o que está falando esse versículo. Ora, aquele que dá a semente é o que semeia. Aquele que dá o bem-estar, fornece o bem-estar, procura facilitar a vida do seu irmão. Aquele que dá pão para o alimento também suprirá e aumentará a sua própria sementeira. Isso vai voltar. Isso vai multiplicar a sua sementeira, isso vai fazer com que você não tenha necessidade. É isso que está dizendo esse texto. Ele multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, nesse texto aqui, o impressionante é que aqui é uma via de duas mãos. O tanto que você fizer, você vai receber isso de volta. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. E o versículo 11,
enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, isso é o que vai levar o irmão a agradecer a Deus pela ajuda, pelo auxílio que ele recebeu. Então, toda tributação de graças a Deus vai ter, sabe o quê? Uma pontinha da ajuda que você proporcionou, da condição que você proporcionou. Porque ajudar, irmãos, ajudar é complicado, é difícil. Muitas vezes nós vemos que todo mundo já começa a procurar uma desculpa. Ele também, mas ele não foi prudente, não sei o quê. Essas desculpas sempre vão haver. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que com a nossa ajuda nós vamos enriquecer. Nós vamos enriquecer de tal modo que a nossa generosidade vai trazer um reflexo do quê? Da gratidão, de toda a gratidão a Deus. Toda a gratidão que é tributada a Deus, isso vai ser o quê? Vai ser o reflexo da nossa contribuição, da nossa ajuda, do nosso auxílio. Nosso próximo texto, 2 Coríntios, no capítulo 9, o versículo 12 e o versículo 13, nosso próximo assunto aqui, que a Ana vai ler para a gente o texto. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Muito bem, então aqui no versículo 12 do capítulo 9 de 2 Coríntios, nós vemos aqui, porque o serviço dessa assistência, então o serviço, o que é serviço? É aquilo que você vai fazer, aquele trabalho realizado, porque o serviço dessa assistência, ou seja, o trabalho dessa assistência, a recompensa dessa assistência, não só supre a necessidade dos santos. Então, vejam que quando nós praticamos essa assistência, esse serviço, quando nós estamos prestando assistência aos necessitados, aos irmãos necessitados, àqueles que precisam, não é só isso que nós estamos fazendo. Nós vemos aqui que é uma ação de múltiplo efeito, são vários efeitos. E o primeiro é o quê? A assistência aos santos, você vai suprir a necessidade, você vai estar facilitando a vida do irmão, mas também redunda em muitas graças a Deus. Por que redunda em muitas graças a Deus? Eu tenho certeza, irmãos, que quando o irmão se encontra na aflição, em uma situação aflitiva, quando ele é ajudado, quando ele é socorrido, quando ele é acudido pela misericórdia dos irmãos, pela bondade dos irmãos, ele não vai só agradecer ao irmão, ele vai agradecer a Deus pela atitude que o irmão teve, pela atitude de auxílio, pela atitude de boa vontade, pela atitude da alegria de ajudar o irmão. É isso que acontece, não é simplesmente uma ajuda, eu ajudei, dei lá, é como se a gente faz lá no farol. Já viram no farol como a gente faz? A gente dá a moedinha lá, né, e fala, dá a moedinha só para o cara não falar. Aí o cara fala, muitas vezes, Deus te abençoe. Não é isso que acontece? Irmãos, aquilo é muito sério, porque ele está falando o quê? Que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus, com a sua infinita riqueza, ele vai com certeza fazer o quê? Vai nos abençoar. E mais quando nós fazemos ao quê? Ao nosso irmão. Quando nós fazemos ao nosso irmão, quando nós suprimos a necessidade dos santos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo... Aqui redunda, ele fala redunda, sabe o que é, irmãos? Redunda é quando dá, quando a redundância aqui, quando... É a mesma coisa quando a gente joga uma pedrinha no lago. Já viu quando joga uma pedrinha no lago? Começa a fazer aqueles círculos concêntricos. Isso é exatamente o que acontece quando nós fazemos isso ao irmão. E isso faz com que essa graça, essas muitas graças a Deus, ou seja, esse agradecimento a Deus, ele leva de carona quem?
o nosso ato, o nosso serviço, aquilo que nós prestamos, aquele socorro que nós enviamos. Versículo 13. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então vejam aqui, nós vemos aqui nitidamente que o apóstolo Paulo fala aqui, que o apóstolo Paulo apresenta essa situação de contribuição aos irmãos lá da igreja de Corinto. Vejam que todos que receberam ajuda, todos que receberam o auxílio, todos que foram ajudados, eles vão fazer o quê? Eles glorificam a Deus, por quê? Pela obediência da vossa confissão. Percebe? Então eles vão glorificar a Deus porque vocês estão fazendo da forma como Jesus ensinou, da forma como Deus nos ensina, da forma como Deus fala com o que fazemos. Então aqui, essa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade com que contribuís, para eles e para todos os santos. Aqui ele está falando para todos aqueles que foram ajudados lá na Judéia, aqueles irmãos que foram enviados o seu sustento, a sua ajuda, para que eles pudessem ter ali uma condição de atravessar aquelas circunstâncias em que eles estavam vivendo, aquelas circunstâncias difíceis, aquelas circunstâncias de necessidade. E os irmãos que estavam numa situação melhor, que estão numa situação melhor, então eles foram no encontro daqueles que tinham a necessidade de ser ajudados. Nosso próximo texto, 2 Coríntios, no capítulo 9 ainda, e o versículo 14, que é o encerramento dos nossos textos aqui, que nós vamos ler, a Ana vai ler para a gente, o nosso último texto, versículo 14. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Então, muito bem aqui, enquanto oram eles a vosso favor, vejam aí, o que o apóstolo Paulo está falando é que aqueles que foram ajudados, aqueles que receberam o auxílio dos irmãos, eles oram eles a vosso favor, ou seja, daqueles que enviaram a ajuda, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Irmãos, quem ajudou é porque tinha. Que estavam numa situação um pouco melhor. Então eles ajudaram, eles enviaram ajuda. E sabe por que eles tinham? Não é mérito, irmãos. Não é mérito. Sabe o que é? Está falando aí, ó. É graça. Superabundante graça de Deus, irmãos. Se hoje eu estou bem, se hoje eu estou numa condição, isso aí não é porque eu fui melhor, porque eu tive mais sorte, porque Deus... Não, é graça, porque eu mereci. É graça. É graça, irmãos. E essa graça, eu tenho que fazer o quê? Repartir. Essa graça, eu tenho que dirigir ela na direção de quem? De que possa ajudar, de que possa socorrer a quem? Ao irmão necessitado. É isso. Não é mérito. Não vamos relacionar aqui bênçãos com méritos. Eu não tenho mérito nenhum. É graça. Deus dá de graça. Deus, ele fornece, ele dá graciosamente. Então, essa virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, essa atitude, ela vai ser o quê? Ela vai ser o objetivo, ela vai ser o objeto das orações daqueles irmãos que foram abençoados. A nossa conclusão. Nós temos 3 pontos hoje na nossa conclusão. E o primeiro ponto, a generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus. Nós temos que depender da provisão de Deus. É Deus que dá, irmãos. É Deus que vai nos agraciar com o seu favor. Não adianta nós implorarmos, nós trocarmos, nós tentarmos exigirmos de Deus. Aí muita gente está falando aí de eu ordeno que... Não. É graça. É graça. Não adianta fazer jejum, não adianta fazer penitência, ir de joelho na Aparecida. Não. É graça. Deus vai abençoar. E com essa graça,
nós temos que usar do quê? A generosidade. Nós temos que usar o quê? O auxílio. Nós temos que ir em direção à necessidade. Então a generosidade nos ajuda a aprender, a depender da provisão de Deus. O segundo ponto, a generosidade promove a gratidão entre nós. Quando nós somos generosos, os irmãos não vão agradecer somente a nós, eles vão agradecer a Deus pela nossa generosidade. A gratidão dos irmãos vai ser a oração de gratidão a Deus pela nossa vida, pela vida daqueles que foram generosos. Então, a generosidade promove, ela vai promover, ela vai aumentar a gratidão entre nós. A generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. Então vejam, a oração da generosidade. A oração e a generosidade. É exatamente esse ponto que o apóstolo Paulo apresentou nessa lição hoje para nós aqui. Nós temos que exercermos essa generosidade para que essa generosidade motive as pessoas a orarem, agradecendo a Deus, louvando a Deus, com orações de gratidão a Deus pela nossa vida e pela vida dos santos que estão em favor daqueles que estão necessitados. Que essa lição, irmãos, possa nos trazer uma grande lição, que é essa generosidade. Nós não temos nada, irmãos. Tudo o que Deus nos deu, Ele não nos deu. Ele confiou à nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de administrarmos. Sabe por quê? Porque quando você morrer, não adianta a casa bonita que você tem, não adianta o patrimônio grandioso que você conseguiu reunir, não adianta toda a riqueza que você construiu, você não vai levar absolutamente nada. Tudo vai ficar aqui. E muitas vezes, irmãos, é triste, mas é verdade. Toda essa riqueza promove briga, promove desunião da família, promove uma situação desagradável. Então, essa riqueza, essa graça que Deus nos dá, de termos bens, de sermos abastados, ela só existe uma realidade pela qual ela existe. É que nós devemos usar toda essa riqueza para ajudarmos, para estarmos atentos à necessidade dos irmãos. Que essa oração, irmãos, possa ser a nossa vida, possa ser a nossa atitude. E eu convido você agora que feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Nós vamos encerrar a nossa aula desta manhã com uma oração. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, a Deus, em primeiro lugar, pela tua generosidade para conosco, Senhor. Sabemos que nós não merecíamos absolutamente nada, mas através da tua infinita graça, da tua misericórdia que nos alcança, do teu amor, ó Pai, por cada um de nós, nós te agradecemos, ó Pai, porque somos muito mais do que abençoados. Nós somos ricos graças à tua misericórdia, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos e te suplicamos, ó Deus, que os nossos olhos não estejam voltados para as nossas riquezas, mas sim que os nossos olhos estejam voltados para a necessidade daquele que está passando por este momento de necessidade, que nós possamos estar atentos à necessidade dos nossos irmãos. Ó Pai, nos dê um coração cada vez mais generoso, para que a tua graça seja manifestada em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui passamos. Nós te agradecemos, a Deus, porque sabemos que não merecemos nada de ti, ó Pai, mas nós oramos agradecidos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Muito obrigado, ó Pai. Fica conosco nesse dia, nos dá um dia na tua presença, pois nós oramos agradecidos em nome e pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, por estar conosco mais esse domingo.
Nós já de antemão agradecemos a sua presença e queremos convidá-lo para que possamos estar juntos no próximo domingo para mais uma Escola Bíblica Dominical. Até lá!